Olá, queridos e queridas. O sacrifício de Jesus, ele salva o espírito, cura o corpo e restaura a alma. Davi, no Salmo 51, ele ora com uma angústia na alma, pedindo a Deus que restaure. E naquele salmo, a gente consegue identificar que Davi reconheceu e experimentou da graça antes do tempo da graça. Ele vivia no tempo da lei, mas ele experimentou a graça após o pecado dele com Batseba. Porque no momento em que ele foi confrontado por Natã, ele quis usar a lei para punir aquele pastor de ovelha que pegou uma ovelhinha daquele pastor que só tinha uma, sendo que ele tinha tantas. Não foi a história que Natã contou para ele? Mas quando ele falou assim, este homem tem que morrer, e Natã disse, mas este homem é você. Então naquele momento ele percebeu que o que importava não eram sacrifícios, não eram holocaustos, mas era um coração quebrantado diante de Deus, que traria remissão dos pecados e a cura da sua alma. E ele fala que o pecado está diante dele em todo o tempo. E eu consigo entender perfeitamente quando ele fala que no pecado fui concebido pela minha mãe. Porque ele entendeu o pecado original, o pecado de Adão e Eva. Não que a mãe dele pecava ou que o pai dele pecava, mas que todos nascemos em pecado, o pecado original. Porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. E ele entendeu isso. No tempo da lei, ele entendeu a graça. E ele orou e pediu a Deus que pelas multidões das suas misericórdias ele fosse perdoado. E ele encontrou a remissão através da graça. Porque ele entendeu que sacrifício nenhum poderia trazer perdão para todos os seus pecados, não só aquele cometido com Batseba, mas ele entendeu que ele precisava de perdão para todos os pecados da sua vida. Ele entendeu que ele precisava de perdão desde o momento do nascimento até o dia da sua morte. No versículo 1, ele já começa falando, tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das suas misericórdias. No versículo 3, ele fala, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei. Então ele fala, eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Ele entendeu o pecado original. Ele entendeu que todos nós pecamos e destituídos fomos da glória de Deus quando Adão e Eva pecou. Então que ele nasceu em pecado por causa do pecado original. Então ele entendeu que ele precisava do perdão desde o nascimento até o dia da sua morte. Não só pelos atos cometidos durante a sua vida. E que nenhum holocausto, nenhum sacrifício agradaria mais ao Senhor do que um coração quebrantado diante dele para a remissão dos pecados. Então o sacrifício de Jesus, ele salva o espírito, ele cura o corpo e ele restaura a alma, ele regenera a alma. E como que a gente tem prova disso? Como que a gente tem prova de que Davi alcançou essa graça? De que Davi teve a remissão dos seus pecados e foi remido das angústias da sua alma? Ele experimenta não só da graça, mas ele conhece o Espírito Santo antes do Espírito Santo ser anunciado por Jesus. No versículo 11 ele diz, não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Ele entendeu que o pecado afastava ele de Deus. E ele entendeu que só a graça, só as multidões de misericórdia de Deus poderia trazer perdão para a sua vida e tirar a angústia que o pecado traz. E que ele estava em pecado e que ele tinha pecado e que ele vivia em pecado não só pelo ato que ele cometeu, porque esse salmo foi feito, o Salmo 51, quando ele pecou com Batseba. Mas ele entendeu que ele precisava da remissão de todos os seus pecados desde o dia do seu nascimento. E só a graça
de Deus poderia fazer isso. Então ele experimentou a graça antes do tempo da graça. Ele conheceu a graça no tempo da lei. E ele entendeu, experimentou e recebeu o Espírito Santo antes que ele fosse mandado para a terra para ser o nosso consolador e o nosso guia. Então o sacrifício de Jesus veio para isso, queridos. Para salvar o nosso espírito, curar o nosso corpo e restaurar a nossa alma. Porque Isaías 53, 4, 5 diz: verdadeiramente ele levou sobre si todas as minhas enfermidades. Olha como é que começa falando do sacrifício de Jesus. Todas as minhas enfermidades, a cura do corpo. Todas as minhas enfermidades e dores carregou sobre si, e o castigo que me traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras eu fui sarado. E o castigo que me traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras eu fui sarado. O castigo que me traz a paz. Então é a restauração da alma. E depois vai falar que o pecado de muitos foi perdoado e que ele veio para perdoar a iniquidade de todos. Então o sacrifício de Jesus é completo, porque o pecado trouxe a morte espiritual, a doença para o corpo físico e a angústia para a alma. E o sacrifício de Jesus traz a vida para o espírito, o novo nascimento, traz a cura desse corpo e a restauração da alma. Porque tira as angústias que o pecado traz para a nossa vida. Nós somos remidos do pecado através do sacrifício de Jesus pelas suas multidões de misericórdia. No jurídico, a remissão. Eu já falei aqui no vídeo, remissão com SS e remissão com C cedilha. E a remissão que recebemos é a remissão por misericórdia, por bondade, aquela onde o condenado não paga o preço. É por bondade e misericórdia que ele recebe o perdão da sua pena. E é essa que nós recebemos. É essa remissão. Pelas multidões de misericórdias de Deus sobre as nossas vidas. E também temos a remissão das doenças. Aí, como enfermeira, eu venho falar que na área da saúde, quando uma doença está em remissão, ela não está em atividade naquele corpo. Ela não está causando dano naquele corpo. Ela pode até estar lá, mas ela está em remissão. Se fala muito isso na oncologia. A doença não vai causar dano, ela pode até estar lá, mas ela está paralisada. Então, o nosso corpo físico recebe a cura através da fé no sacrifício de Jesus, porque sabemos que as doenças estão em remissão no tempo da graça. E elas podem estar aí. Nós estamos sujeitos a elas virem até se alojar em nosso corpo. Mas nós recebemos a cura porque elas estão remidas. Remissão, elas estão aqui, mas elas não podem atuar. Elas não podem atacar o nosso corpo e nem causar prejuízo. E a paz que excede todo entendimento, que guarda os nossos corações e os nossos pensamentos em Cristo Jesus através do seu sacrifício. Por quê? Porque com o perdão dos pecados, a remissão das doenças, a alma fica aliviada. E nós experimentamos da paz que excede todo entendimento. Ah, mas como é que você pode provar? Eu não provo nada, a Bíblia se prova. E em 1 Reis, capítulo 1, versículo 28 e 29, e respondeu o rei Davi e disse: chamai-me a Batseba. E ela entrou à presença do rei e ficou em pé diante do rei. Então jurou o rei e disse: vive o Senhor, o qual remiu a minha alma de toda angústia. Olha, Deus é uma restauração. Lá no Salmo 51 ele ora e pede para Deus tirar a angústia da sua alma, porque o pecado está diante dele todo o tempo. E aí aqui ele fala que Deus remiu
a sua alma de toda angústia. E naquele dia, Deus dá um destino totalmente diferente àquela história. Salomão é coroado e se tornou o rei mais rico e mais sábio da história da humanidade. Então, uma história que poderia ter tido um fim totalmente trágico. Teve suas consequências? Sim. O primeiro filho morreu, infelizmente. Mas veio Salomão. E Salomão foi o sucessor. E dessa linhagem veio Jesus, que se assentou no trono para sempre, se cumprindo mais uma promessa feita a Davi. Que os descendentes dele sentariam no trono para sempre. E qual é o único rei que está assentado no trono para sempre? Jesus, filho de Davi. Gente, a Bíblia é maravilhosa, a Bíblia é linda, ela se completa, ela não se contrapõe. Davi ora no Salmo 51 e lá em 1 Reis você vê a resposta de Deus lá na sua velhice. E a restauração daquele ato pecaminoso de Davi, transformando-se numa história de bênção. E é isso que Deus faz e quer fazer comigo e com você. Porque o sacrifício de Jesus salva o espírito, cura o corpo e alivia a alma. Então, queridos, pare, pense e pratique a sua biblioterapia todos os dias. Porque é isso que Deus tem para a sua vida hoje.